existe nessa vida. Você teria outras vidas, né? Você já teve vidas passadas e você tem a possibilidade de ter vidas futuras. A condição do holossoma. Holo é conjunto e soma é corpus. Então, para explicar o fenômeno da projeção, seria possível a existência de outros veículos além desse corpo físico que a gente está acostumado. Eu vou mostrar para vocês uma foto mais adiante do holossoma. As bioenergias, né, que no caso do universo existem duas realidades, consciência e energia. Consciência é o ser pensante, somos nós que estamos atuando e coisas demais que nos circundam seriam energias. Energias em diferentes, né, condições, mais densas, sutis. A condição da multidimensionalidade, que seria isso? Que não só existe essa dimensão física que a gente está acostumado, mas sim existe a existência de múltiplas dimensões. Poderia existir aí outras realidades além dessa realidade física. E a pesquisa participativa, que no caso é um diferencial, né, que é a condição do próprio, você ser o próprio pesquisador, né, você é o objeto de estudo. Quando a gente vai ver na ciência convencional, a gente tem que ter um objeto de estudo e ali ele tem que ficar, você tem que ter ali uma diferença, né? Quando você estuda a si mesmo, você acaba interferindo, né? É uma interferência direta. O que você pensa, como você sente, e esse parâmetro para a ciência é um tanto complexo, né? Como é que se estuda? Então, essa condição da pesquisa participativa seria você ser pesquisador de você mesmo. Você que vai estudar a sua realidade. Não vai ser o outro que vai dizer o que você é, o que você vem, o que você precisa fazer. É você mesmo que vai estar buscando se descobrir. Tá claro aí? Complicado, difícil. É uma mudança, né? Na forma de pensar. Então, assim, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês a condição do holossoma, que é esse contexto aí de holo seria conjunto e soma corpos. Então, o que viabiliza, né, a possibilidade de existir essa condição desse fenômeno de se projetar seria a possibilidade da existência de outros veículos de manifestação. Seria, a gente está acostumado com soma, como é aqui embaixo, esse último. Onde é que aponta isso aí? Aqui? O soma, que seria o corpo físico que a gente está acostumado, a maior parte do tempo do nosso dia a gente está cuidando desse soma. É para comer, fazer atividade física, tomar banho. Então, assim, é muito tempo que a gente para pensar no corpo físico. E, consequentemente, a gente só valoriza mais ele, não se dar conta da existência de outros. O energossoma seria o corpo energético, né, a possibilidade de existir aí esse veículo energético, o que possibilita aí as trocas de energia entre pessoas e ambientes. Então, às vezes, você entra em contato com alguém, você estava bem, e depois você que saiu daquela conversa, daquela interação um pouco desestabilizado, mal ou desgastado energeticamente, porque ali ocorreu uma troca. Psicossoma, que seria o quê? O corpo, o veículo das emoções, que seria uma réplica, que seria esse aqui, ó, que a gente, né? Seria uma réplica desse corpo físico nosso. Esse psicossoma também é conhecido como corpo das emoções, o perispírito, ou o espírito, né, que as pessoas costumam falar em algumas linhas de conhecimento, que seria essa réplica desse corpo físico. Ele tem atributos diferentes desse corpo que a gente vai ver do soma, né? Ele é mais sutil, ele tem um modo de se manifestar diferente desse corpo físico. Ele é mais sutil, então ele pode se manifestar em outras dimensões. O mental soma, que seria aqui representado como essa luminosidade, não tem uma forma em específico. Mas a gente, para ficar didático, a gente representa assim como uma bola ali de luz, algo dessa forma. Que seria o veículo aí do discernimento, o corpo mental. Só que a consciência, né? A consciência, ela é diferente desses veículos, mas ela faz uso desses veículos para poder se manifestar. Deu para entender aí? Então, assim,
Os veículos, à medida que, vamos supor, a pessoa morreu. O que é morreu? Quando a pessoa morre, o que acontece com a pessoa? Com essa condição aqui. A gente descarta quais veículos disso? Começa pelo soma, né? A gente descarta o corpo físico. Então, a gente continua a existir com esses outros veículos, né? Com o psicossoma, com o mental soma. Depois, a gente pode passar pela condição da segunda dessoma, né? Que é a gente descartar esse corpo energético. O que é que acontece? A maior parte das pessoas não pensam, nunca vivenciaram, não sabem da existência desses veículos. Então, muitas vezes, quando elas morrem, vamos dizer assim, elas se veem existindo, elas ficam sem entender o que é que está acontecendo. Né? Eu estou aqui vendo as pessoas, eu posso ir para os ambientes, então eu continuo vivo. Né? Só que ela tenta interagir com as pessoas e não tem a interação, porque as pessoas não estão vendo ela. Porque ela está se manifestando, na verdade, com esse veículo que é mais sutil, em outra dimensão. Ah, tá. É o psicossoma. Ok? Então, a pessoa continua existindo, né, se manifestando aqui com o psicossoma. O que mais com relação a essa condição aqui? Só para ficar mais fácil, já que está com a imagem. O que seria... Oi. Quando as pessoas quando as pessoas, depois que elas faleceram ou dessomaram, elas aparecem se comunicando conosco. Com que corpo elas vêm para se comunicar conosco? Ok. Ela colocou a palavra dessoma. A gente, quando fala aqui na Conscienciologia, a gente usa umas palavras novas, que são neologismo. Só explicando isso antes de responder essa pergunta, Reinaldo. O que é o neologismo? É a palavra que a gente traz para substituir muitos termos. Quando a gente fala morte, a gente tem a sensação morte acabou, né? E não tem... acabou o corpo físico. E acabou a existência. A gente associa isso. Morreu, acabou. E a gente troca esse termo morte pelo termo dessoma, que seria a condição de você descartar o soma. Então, dessoma é o descarte do soma. O descarte, na verdade, desse corpo físico. A pessoa continua a existir com os outros veículos. Quando uma consciência, né, eu vou falar assim, consciência, ela aparece, no caso, para a gente, ela está fazendo uso do quê? Do psicossoma e, muitas vezes, desses veículos aqui, né? E, muitas vezes, ela ainda está com muita energia, a ponto dela conseguir ser vista pelo outro. Ficou claro isso aí? Então, ela está fazendo uso desses veículos aqui. Pode falar. Ivan, o microfone aqui. Segundo a Conscienciologia, nós vivenciamos várias vidas antes. E quando a gente vem para essa vida, por exemplo, a gente acaba esquecendo tudo o que a gente vivenciou. Mas a partir do momento que a gente morre de novo, dessoma, por quando que a gente retoma todo o que a gente traz de conhecimento no holossoma, não é? Holomemória. Isso, holomemória, porque daí eu morri, eu vou, no começo pode ser difícil, eu vou ver, mas eu vou acostumar com aquela situação e vou começar a entender o que está acontecendo, né? Vou fazer a minha programação para a próxima vida, né? Não sei como que é, eu não sei muito sobre isso, mas aí eu venho, nasço de novo, morro, e aí eu começo tudo de novo, entendeu? Como é que eu perco esse processo? Por que eu perco tudo? Quando que eu volto a me lembrar de tudo? Tanto quando ressoma quanto dessoma. Tá, seguinte, quando você ressoma, né, renasce, o que ocorre? Ocorre um restringimento. Por quê? Porque você estava com esses veículos aqui, mais sutis, e quando você, vamos dizer, nasce num soma, num corpo denso, a tendência é você restringir. Você vai densificar e aquilo ali vai gerar um restringimento da sua memória, da sua holomemória, do seu conjunto de memórias, né? E aí,
dependendo da forma como você é estimulado, dependendo do seu nível de lucidez, de maturidade, você consegue ir recuperando essas memórias mais cedo ou mais tarde, ou não. Né? Tem pessoas, depende também muito do contexto. Se a pessoa não pensa nem na possibilidade de existir outras vidas anteriores, ela vai acreditar que aquela vida dela que ela está tendo ali é única. Então, ela não vai ter curiosidade de saber, de pesquisar coisas que facilitariam aí a recuperação dessas outras memórias. Isso é um fato. Quando ela nasce, quando está aqui. Quando ela retorna para a dimensão extrafísica, o que é que ocorre com a pessoa? Dependendo da forma também, ela vai levar um tempo para recuperar isso. Né? Dependendo da forma como ela dessoma, tem várias variáveis que vai fazer com que ela recupere também rápido ou não a lucidez. Então, naquele caso que a pessoa não acreditava nem na possibilidade de existir vida após a morte, ou a condição dela ter esse veículo aqui, que ela vai pensar o quê? Primeiro ela morreu, né? Então ela morreu, ela vai ficar um tempo perdida, até se dá conta que ela percebe a realidade, que ela está ali, às vezes, vivenciando um contexto, mas que ninguém entra em contato com ela. Ela vai, às vezes, ficar um pouco, às vezes, em conflito, porque vai achar que ela foi abandonada pelas pessoas que gostam dela, porque ela está vendo as pessoas, mas as pessoas não falam com ela. E aí, que é o que a gente coloca, que a pessoa fica como se fosse uma parapsicose pós-dessomática. Depois que ela dessoma, ela fica perdida. Ela não sabe lidar com aquela realidade. Então, até que ela se dê conta que ela dessomou, que ela é uma consciência, que ela teve aquela vida específica, que ela pode ter outras, né? Vai demorar um determinado tempo. Tem consciências que não vão ter essa lucidez. E aí, o que vai acontecer com elas? Vão ficar perdidas ali até terem outra oportunidade de ressomar. E assim vai. Contínuo. Complexo, né? Mas está clara essa condição aqui? Mais alguma dúvida com relação a essa condição de ressoma, de dessoma? Eu coloquei, tem uns slides assim que fica mais fácil para mostrar para vocês. Depois eu volto para mostrar como é que está esse processo de restringimento, da dimensão extrafísica e intrafísica. Mas então vamos lá. Né? Então, o que é o fenômeno da projeção consciente? Na verdade, é o ato de projetar a própria consciência para fora do corpo físico, permitindo mudança de centro de manifestação consciente da dimensão física para a dimensão não física. Seria o quê? Você está lúcido aqui no corpo físico e você, ao deixar esse corpo físico, sei lá, relaxado, descansando, deitado na cama lá, você ir com sua lucidez para o outro veículo. Atuar com outro veículo de forma lúcida. Difícil? Porque o que acaba acontecendo? A gente faz esse processo, só que a gente não tem lucidez. A gente permanece dormindo. Ou fica com lucidez muito baixo e não aproveita melhor essa vivência quando está fora do corpo. Então, vamos lá. Então, a projeção da consciência é um fenômeno parapsíquico, natural, fisiológico, é universal, então ocorre com todas as pessoas, independente de idade, raça, cultura, religião, crença, sexo e tempo. A gente viu que ocorreu aí ao longo de muitas e muitas, desde o início da humanidade, né? E independente da crença, da religião, ela vivencia. Só que às vezes a pessoa, por não ter pelo próprio processo de crença que ela tem, ela vai justificar de alguma forma, não vai entender, vai dar outras interpretações para aquela vivência. Dúvidas? Então vamos lá. Então como é que ocorre, né? E como é que se dá essa condição da projeção? Na verdade, a projeção é um processo de descoincidência daqueles veículos. Então, eu trouxe aqui essas duas imagens que mostrando como é que ocorre. Você
O que é descoincidir? Quando a gente está um pouco mais relaxado, né? Você relaxa, você já muitas vezes já sente o que a gente fala que é um balonamento, uma sensação de parecer que está como se fosse um balão. Por quê? Isso é o início aí desse processo de você descoincidir. Você relaxa e aquilo ali naturalmente, que é fisiológico, é natural, vai gerando ali uma sensação de leveza, de soltura. Essa é a sensação da descoincidência. E aí ela pode ser uma mini descoincidência, a gente pode descoincidir ali como tem na imagem, um braço, né? Então, quando descoincide uma parte ali, seria um parabraço. Né? É o que a gente tem de réplica, né? Um braço no físico, no extrafísico, né? Na condição do psicossoma, seria um parabraço. Então, ali ela está descoincidindo uma parte só. Ou fazer a descoincidência total do veículo, né? Sair do corpo utilizando ali o psicossoma completo. Ok? Então tá. Vamos passar para o próximo. Então, assim, ó, projeção consciente, que é a descoincidência total, lúcida, de um ou mais veículos de manifestação da consciência. Eu trouxe essa tirinha aí para vocês verem como é que é, né? Mas aquela sou eu, e roncando, aí ela pula, volita, e aí já sei, estou fazendo uma viagem astral, posso até voar. Quando ela faz aqui, já sei, ela toma consciência. Né? Então, a condição de você ter lucidez no extrafísico é quando você está consciente de que você está utilizando outro veículo. Essa é a condição de lucidez extrafísica, que essa é o ideal que a gente busca. Porque se projetar, descoincidir, é um fenômeno natural. A gente faz isso naturalmente para captar energia, né? Recuperar, né? As energias desgastadas ao longo do tempo, do dia. Então, a gente tem esse movimento natural. Mas a partir do momento que a gente tem lucidez, que está utilizando outro veículo, muda tudo. A gente pode aproveitar melhor essa realidade que a gente está experimentando. Dúvida? Está claro aqui essa condição? Quem já teve projeção lúcida? Lúcida, assim, né? Então, assim, quando você pode ter projeções que a sua lucidez, você sai totalmente lúcida, sem perder, desde que você deitou, relaxou, percebeu a saída, teve alguma vivência no extrafísico, retornou, que é a projeção de consciência contínua. Você ficou o tempo todo consciente, como se tivesse acordado aqui. A mesma forma, pensando, conversando, interagindo. Ou com níveis de lucidez que vão diminuindo. E assim, mais simples, eu consegui perceber que eu conseguia me projetar quando não foi só no extrafísico. Uhum. Eu lembro que uma noite eu me senti volitando ao redor da lagoa, do lugar onde eu morava, e eu fui e visitei uma horta no 15º andar, em cima, na cobertura. E vi certinho o que estava plantado e tudo. No outro dia eu fui atrás e realmente existia aquela horta em cima do edifício. Daí que eu consegui entender, realmente, eu me projetei. Então é assim, porque a gente pode visitar também outros locais, eu não digo só, a gente vê o físico através do outro corpo. A gente às vezes não enxerga as outras pessoas que estão lá no extrafísico, as pessoas que já morreram e tal, né? Então, só para entender, é mais simples que a gente pensa. Começa assim. Pois é. Isso é bem legal, ela traz essa experiência, esse relato, porque assim, você, a partir da vivência de uma projeção lúcida, você pode comprovar se aquilo realmente está acontecendo. Então, você tem uma vivência, você vai no ambiente, vê aquilo ali com o psicossoma, depois, quando você acorda, você vai lá e comprova. Então, você não tem como dizer, é uma alucinação. Não, não é, porque você pode fazer esse movimento de comprovar aquela vivência. Ok? Mais alguma questão? Então, vamos lá.
Características, né, da projeção consciente. Então, assim, como ela colocou, a gente tem o processo de comprovar a vivência. O que é diferente de uma projeção e um sonho, né? O sonho, na verdade, ele é um processo cerebral, diferente da projeção. Então, quando você está sonhando, você está vivenciando aquela situação ali, aquele enredo fantasioso, imaginário, sem você poder decidir, sem você conseguir, muitas vezes, interferir naquela condição. A partir do momento que a pessoa passa a interferir naquele sonho, vamos dizer assim, já consiste, às vezes, no processo de projeção, que aí seria um sonho lúcido, onde você já tem ali um processo de poder agir naquele contexto. Então, o que acontece? É o uso lúcido da vontade. Então, você, ao se projetar, você é como se tivesse acordado, caso a projeção seja lúcida. Aqui, se vocês quiserem, eu vou me levantar e vou ali pegar um copo d'água, né? Uma decisão que vocês tomam, então, uso da vontade. Na projeção, vocês podem decidir, eu quero ir visitar tal pessoa, eu quero ir conhecer tal ambiente. Então, você pode fazer uso dessa vontade e executá-la. Raciocínio lógico e associação de ideias. Como eu coloquei, você pensa, você pode raciocinar quando você está projetado, igual a gente tem aqui no intrafísico. A gente está pensando, analisando, associando ideias. No extrafísico você pode fazer isso também como se estivesse acordado. E às vezes até com nível maior de lucidez. Compreendendo mais coisas do que quando às vezes a gente está aqui e não consegue ver, perceber. Pode falar. O microfone para ela. Oi, então, quando está no sonho, eu tenho esse processo de observar, de estar uma parte lúcida, mas não conseguir ter controle, de fazer o que eu gostaria né, que acontecesse. Às vezes a coisa desanda, assim, embora eu tenha consciência, né, eu não consigo direcionar, né, a parte que eu gostaria que acontecesse naquela sequência. As coisas desandam para um outro lado, mas eu estou ali consciente, né, do que está acontecendo, ou fazendo algum questionamento, alguma coisa nesse sentido, né? Lúcida ali, observando a situação, vendo eu interagir, mas não tenho, talvez, consciência suficiente para direcionar. Uhum. Isso é comum? Sim. O que é que acontece? Quando a gente está no extrafísico, o pensamento é diferente, o veículo é diferente e a forma de se manifestar também é diferente. No extrafísico, o pensamento é ação. Aqui a gente está pensando, a gente pode pensar, eu vou mexer nesse objeto aqui. Se você estivesse no extrafísico, o fato de você pensar, você já executa. Então, a dificuldade que a gente encontra muitas vezes quando está no extrafísico é de você ter esse controle, vamos dizer, mental, de se fixar, às vezes, até naquele contexto. Uma vez aconteceu comigo de estar num ambiente, para você ficar ali, se permanecer ali, você tinha que ficar focado no que você estava fazendo, porque você pensar em outra coisa, você já vai para outro ambiente. Então, isso, a gente aqui não, a gente pensa mil coisas, ao mesmo tempo, pensa, vai, né? Aí a gente vê o quão denso é o nosso corpo físico, né? A gente pensa um monte de coisa, mas acaba não executando, né? Por conta da densidade. No extrafísico, não. A gente pensou, agiu. Então, é difícil, às vezes, você se manter no contexto e se fixar ali, porque você tem o hábito de estar pensando em várias coisas. Aí você, às vezes, não consegue. Ficou claro isso aí? Então, às vezes, tem essa condição, né? De você, às vezes, não conseguir fixar, muitas vezes, por conta dessa sua própria dificuldade de manter ali o pensamento naquele contexto que você está vivenciando. Aí, o que mais? É o julgamento crítico, né? Você pode analisar, o senso crítico também, você mantém, igual a gente está aqui avaliando as coisas, né? Lá você permanece com o seu senso crítico, você está funcionando igual. Encontros e diálogos lúcidos com outras consciências é possível. Às vezes você entra em contato com uma consciência que
às vezes já dessomou, né? Já descartou esse corpo físico, né? Morreu. E você pode interagir com ela naturalmente, porque ela está na outra dimensão, você conversa, interage. Tem pessoas que falam assim, eu tive contato com uma pessoa que já morreu, né? E agi, conversei, parecia ser tão real. E realmente porque a consciência não morreu, a consciência continua existindo, só que ela está em outra dimensão. Você acessou ela, interagiu normalmente. Então é muito real. Né? As pessoas se espantam com essa vivência porque não acreditavam que era possível. Né? Então, assim, os diálogos, tanto com pessoas que já dessomaram, morreram, ou com pessoas no intrafísico. Você pode ir encontrar com um colega, conversar, só que a dificuldade, às vezes, é quando a pessoa retorna, porque nem sempre eles rememoram. Então, eu encontrei contigo, tive uma projeção dessa forma, a gente fez isso, estava em tal ambiente. A pessoa, não lembro, eu só lembro que tinha várias pessoas. Tinha várias pessoas, o contexto era tal. Né? Então, assim, a dificuldade de rememorar faz com que muitas vezes a gente não consiga essa comprovação da parte do outro. Mas quando a pessoa tem lucidez, os dois conseguem até identificar o contexto, o que é que estavam fazendo, o que é que tinha ali, quem eram as outras pessoas que estavam presentes, né? Capacidade decisória. Então, assim, não sei se vocês já tiveram a experiência, tipo, tá com a dificuldade, tá com problema, e não vou dormir, que às vezes, né, eu chego com a solução depois, né, encontro a solução. Porque às vezes você tem uma vivência aí projetiva, né, pensa, avalia ou vai no contexto, entende de outra forma, isso até às vezes ajuda a pessoa a tomar decisões. Né? E estando lá projetado, você também consegue ali decidir. Eu vou ficar nesse ambiente, eu vou sair desse ambiente. Às vezes você entra num ambiente que se sente mal. Quando você está num ambiente que não se sente bem, o que é que vocês fazem? Sai, né? Então, a mesma coisa quando estão projetados. Se você tem lucidez que aquele ambiente não é positivo, que não está fazendo bem, você se retira. Você não precisa permanecer. Né? Sensação de liberdade e bem-estar. As pessoas, quando elas vivenciam a projeção, elas têm essa sensação porque elas voltam para a procedência delas, né? No caso, então, ela volta para esse local, essa realidade extrafísica. Então, a sensação de liberdade, de bem-estar, de recuperar energia é muito boa. As pessoas que relatam, né? Que trazem esse relato, porque elas recuperam ali. Então, a gente vai ver nos próximos slides, né? A sensação do voo, da volitação, aquilo ali parece que a pessoa se reabastece de energia. Então, vamos lá. Dúvidas ali? Deixa eu ver. Alguma dúvida aqui com relação a esse... Tá, pode perguntar. A pergunta aqui é a seguinte. A Flávia, lá da Evolução de São Paulo, está perguntando para você. Uma vez eu tive uma projeção assistida até a baratrosfera. Confesso que não soube muito bem o que fazer diante da cena que me foi mostrada. Minha pergunta, como estar melhor preparado para poder ser uma mini peça de resistência? Boa pergunta. O que é a baratrosfera, né? Vamos primeiro explicar o que é a baratrosfera. Como eu coloquei ali, a gente tem a dimensão física, né? Essa que a gente se manifesta. Tem a dimensão extrafísica, que a gente divide a dimensão extrafísica propriamente dita, mais positiva, saudável, e a baratrosfera, que seria o que as pessoas falam, purgatório, inferno, onde tem as consciências que têm um grau menor de lucidez, que tem um pensamento ainda muito negativo. Então, quando você se depara com esse ambiente, com essa realidade, aquilo ali gera um certo impacto. E muitas vezes a gente tem essa vivência de ir nesses locais, muitas vezes para fazer assistência, né, para aquelas consciências de alguma forma. Quem tem mais lucidez. Então, ela vai de forma lúcida para ajudar, ou até para entender algum contexto dela pessoal, né? Por que eu estou tendo esse tipo de vivência nesses ambientes? Tem alguma coisa que eu estou me linkando, né? Como eu coloquei, pensamento é ação. Né? O que é que fez eu entrar em contato e sintonia com esse ambiente? É porque eu estou indo lá assistir
ou eu estou tendo algum tipo de pensamento, necessidade, carência, que eu estou me conectando àquela realidade. Isso é um ponto que a pessoa tem que investigar. Agora, a questão de você se preparar melhor é você ter domínio de emoção, das emoções, né? Porque a gente vai ver no próximo slide, esse veículo do psicossoma, ele é muito... a gente fala o veículo das emoções. Então, você o tempo todo, as emoções, quando você está utilizando ele, ficam muito exacerbadas. Então, qualquer coisa já gera uma repercussão muito grande. Você já toma um susto, você já tem medos, fica tudo muito evidenciado com a vivência, com a utilização desse veículo. Então, como é que você se prepara melhor? Você aprendendo a lidar com esse veículo. Se você não sabe lidar com suas emoções, né, no intrafísico, né, que a gente tem a oportunidade o tempo todo de estar sendo frustrado, se decepcionando, tendo medos, insegurança. Se a gente não sabe lidar com isso, vai ter essa dificuldade, muitas vezes, no extrafísico de lidar. Até porque você muitas vezes se depara nesse contexto, às vezes, só. E agora? Estou só. Como é que eu faço? Então, você tem que dar conta. É você com você, né? Claro que não é totalmente só. Que se é num contexto de assistência, tem outras consciências ali envolvidas, facilitando esse processo. Mas uma é a pessoa aprender a lidar com as emoções dela. Outra condição é energia. A gente sabe que tem aquele veículo energético, a gente pode trabalhar as energias para ter um melhor domínio do contexto, do ambiente. Se a situação está muito difícil, está muito complicada, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso jogar energia no ambiente, eu preciso jogar energia na consciência, eu preciso me encapsular energeticamente, vamos dizer assim. O que é encapsular? Como se você se blindasse para poder estar naquele ambiente interagindo ali de uma forma mais saudável. Então, dependendo da situação, você vai ter que ver o que é que precisa ser feito para ter uma melhor atuação quando você está fora do corpo. Fica claro aí? Tá claro aí? Então, assim, ó, vamos ver aqui a vivência no extrafísico. E aí eu acho que vai dar uma esclarecida melhor para ela, né? Está acontecendo a vivência no extrafísico de psicossoma. Eu vou abordar o psicossoma porque é o veículo mais comum que a gente, né, tem mais facilidade de se projetar. Mas tem o mental soma, que a gente pode ter projeção de mental soma. A vivência é diferente. Mas eu vou abordar mais o psicossoma porque é o mais comum e é o que às vezes mais gera repercussões na gente em termos de emoção, de repercussão de medos. Então, assim, uma das coisas é o processo da decolagem. Como é que a gente sabe, às vezes, que está saindo do corpo? Pelo processo da descoincidência, que é a forma como você decola, né? Como a gente sai desse corpo. Às vezes é através de uma sensação de deslizamento, às vezes a pessoa sente que está rolando assim na cama e quando vê saiu com psicossoma. Tem pessoas que fazem como se fosse se levantar. Pode perguntar, outra pergunta. A Flávia está perguntando de novo aqui em relação ao que você falou há pouco tempo atrás. Mas ao se blindar, não impossibilita a maior interatividade com a situação? Tudo é relativo. Você tem que entender qual é o contexto, né, do que está ocorrendo. Porque a pessoa vai ter que avaliar o que está acontecendo ali naquela situação. Porque tem situações que você vai entrar e que você vai ver que não vai dar conta. Você pode ali ser vampirizado, né? Você pode ali sofrer uma repercussão, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai se blindar. Você às vezes vai precisar sair daquele ambiente. Ou se você já tem condições de ajudar, de auxiliar, de assistir, você vai ter que ver qual é a melhor forma de abordar. É igual quando a gente vai interagir aqui com alguém. Né? A gente vai entrar em contato com a pessoa pela primeira vez. Você não sabe qual é a reação da pessoa, como é que aquela conversa vai ocorrer, né? Como é que a gente age diante de uma pessoa que a gente nunca conversou e que precisa. Vai numa reunião nova, né? Uma reunião, vamos lá, uma hipótese. Vai numa reunião de emprego nova, não conhece ninguém, não sabe como é que é a situação. Aquilo ali, como é que você vai interagir, né, com aquelas pessoas? Tudo é novo, você vai ter que ver, de acordo com o contexto, qual é a melhor postura a ter. É a mesma coisa quando você está no extrafísico.
Se o ambiente é muito negativo, você vai ter que avaliar como é que eu vou poder agir dentro dessa situação. Também é nova. Então, assim, o que eu quero trazer é que a gente coloca muito assim, esse negócio é muito negativo, é muito positivo, né? O ambiente é muito ruim, então eu tenho que sair daquele ambiente, ou eu tenho que ajudar a todo custo aquelas pessoas. Não, tudo é relativo. Você vai ter que avaliar o seu nível de estofo, né? De conhecimento, ver se você vai estar à conta daquela situação ou não. Porque não adianta você entrar numa situação que você vai sair mais prejudicado do que você ajudar. Né? Então, por isso que eu quis fazer esse paralelo. Assim, igual eu estou trazendo que é como se fosse aqui que a gente vive. A gente interage aqui com várias pessoas. Né? Pessoas com problemas, pessoas com dificuldades, e como é que você age diante dessas pessoas? Tem gente que você olha assim, essa pessoa é difícil, é complicada. Eu não estou agora no meu momento de ter tempo, ter disponibilidade para dar atenção para ela, não vou nem falar. Você sai. Já tem momentos que você, não, eu estou com tempo, tenho disponibilidade, não, vamos lá escutar essa pessoa, vamos ajudar, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então, tudo... Cibele, Oi, pode falar. Mas também aí tem uma coisa, não é? Se você tem cacife, você tem estofo para enfrentar e foge, você está deixando de prestar assistência. Sim, claro. Não pode. Por isso que, assim, o que a gente fala é você tem que ter o senso crítico, né? Você também tem que ter autopercepção de ver o que é que está ocorrendo. Se você tem condições de ajudar, de fazer algo pelo outro, e você está fugindo, está errado, né? Você está fugindo da responsabilidade que tem. Agora, você também não pode ser ingênuo de entrar para querer ajudar a todo custo. Entende? Porque é muito comum. As pessoas querem ajudar sem ter conhecimento, sem saber o que vai fazer. De vez de ajudar, acaba atrapalhando. E de vez de ser um precisando de ajuda, passa a ser dois. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Por isso, a necessidade da gente estar se melhorando constantemente. Para quê? Quanto melhor a gente estiver, mais a gente pode contribuir. É um doente a menos, né? Vamos dizer assim. Ok? Então, a vivência no extrafísico, uma das coisas da gente perceber é o processo da decolagem. Atributos do psicossoma, que seriam isso? Eu costumo fazer assim a correlação com os super-heróis, né? A gente, quando está utilizando esse veículo, ele tem vários atributos que lembram os super-heróis. Então, a gente, quando está de psicossoma, a gente pode atravessar a parede. Ele é um veículo sutil. Então, você pode fazer o experimento, tentar passar pela parede, de enxergar através da parede, né, a visão raio-x, ver em 360 graus, né, tipo, você está aqui, mas você tem noção do que está se passando ali atrás. É diferente, né, a gente aqui com o corpo físico, a gente fica muito limitado. Com esse veículo, não, ele tem outros atributos. Outra coisa, ele é maleável, então você pode, se você esticar um braço, um dedo, ele estica. Então, uma técnica, às vezes, que as pessoas fazem para ter consciência se estão fora do corpo ou não, é fazer a pergunta, eu estou acordado, né, lúcido, fora do corpo, e às vezes puxa um dedo assim. Se o dedo esticar, né, o que é isso que aconteceu? Um elástico. O pessoal às vezes se espanta, né, porque o dedo cresce e aí você fica, o que é isso? Você sabe que você está usando ali esse veículo, o psicossoma. Outra condição ele também não sofre interferências, né, do intrafísico. Então, assim, você não tem perigo de se machucar com ele, né, sei lá, se cortar, não tem necessidade de comer, né, e várias necessidades que é do corpo físico. Com esse veículo, a gente não tem essa necessidade. Tá? Oi? Pode perguntar. Aqui, eu tenho uma pergunta. Eu queria contar só uma situação que tive faz tempo, né? Eu estava sentada com uma amiga, daí eu estava muito relaxada. Daí eu falei para ela uma coisa, eu queria saber tanto aquela coisa. Daí ela falou só brincando, né? Ela falou, vai lá e pergunta, falou ela, né? Então eu, tipo, me coloquei em posição fetal. Daí eu senti, depois de uns segundos, assim, eu senti que eu
eu parecia dormida, não era dormida, porque eu fui assim, eu tive essa sensação assim que eu voei. E eu estava me vendo assim, toda branca, né? E estava lá em cima. E eu veia tudo que estava acontecendo aqui embaixo. Essa foi uma situação. Depois, outro dia, eu não sabia. Daí, quando eu voltei, assim, ao meu corpo de novo, a minha amiga falou para mim que era assim, tipo, como se entrasse alguma coisa em mim de novo e fizesse uma respiração, assim, bem longa. Daí, eu fiquei muito estranha, né, com essa situação. Eu não sabia da existência desse viagem astral e tudo isso. E daí ela assim conhecia, ela assim sabia, e ela falou assim sobre isso para mim. Depois outra situação que tive também foi, parecia um sono, né? Mas daí eu falei com uma pessoa. Mas a conversação foi muito estranha, porque foi, como você falou, eu lembrei disso, porque você falou, né, que o dedo, como você conseguir alongar, né? Daí, a conversação não foi assim, eu estava voando com a pessoa, e a conversação não foi assim, tipo, verbal, foi através de outra conexão. Foi muito estranho, porque não falamos assim, movendo os lábios. Mas eu sabia o que a pessoa estava falando para mim, e eu também não movia o lábio, mas era muito estranho, assim. Porque a gente precisa falar, né? Com esse veículo eu coloquei o pensamento. Então, você pode se comunicar de outra forma, né? Você consegue captar, às vezes, ali o pensamento da outra consciência. Então, é interessante. Aqui a gente não sabe, né, o que é que o outro está pensando. Mas lá na dimensão extrafísica, sim. Né, você pensou, é ação. E fica tudo explícito. Né? Então, às vezes a pessoa tem pensamentos negativos, a pessoa pensa muito em determinadas coisas, ela vai fazer e executar aquilo que ela fica pensando. Então, é bom a gente ter atenção, né? O que é que eu fico pensando, né? Quais são os tipos de pensamentos que eu fico conectada? Elas afetam a nossa vida? Quando essas atitudes que a gente tem de forma consciente ou inconsciente, quando a gente se projeta, elas afetam a nossa vida quando a gente está no soma? Quando a gente retorna? De uma certa forma, sim. Depende a gente é a mesma consciência, né? Então, assim, se você tem uma vivência no extrafísico que você, às vezes, cai a ficha, entende, compreende uma realidade, uma situação que você tinha ali um conflito, aquilo ali repercute. A mesma coisa se você tem ali uma vivência, sei lá, você vai para um ambiente em que você está sendo vampirizado, né? Estão sugando suas energias. Aquilo ali, de uma certa forma, você vai acordar como? Desgastado, cansado, né? Então, aquilo ali, de uma certa forma, tem uma repercussão. A consciência é a mesma, a gente não deixou de ser a mesma pessoa. Mas o veículo que a gente está fazendo uso e a manifestação que a gente está tendo em outra dimensão. Então, tem essa correlação direta. Então, assim, o legal é a gente começar a dar conta. O que é que eu penso? Quais são minhas ações no meu dia a dia? Por quê? Porque, como eu coloquei lá, ó, a atuação, pensamento é ação. Então, no extrafísico, as pessoas e as comunidades extrafísicas vão estarem conectadas, tanto as comunidades como as pessoas vão estar conectadas por esse nível de pensamento. Né? Então, assim, as pessoas que têm ali o hábito de pensar mal, negativo, pessimismo, ou só pensa desgraça, vão estar conectadas àquilo ali. As pessoas que já estão em outras posturas, elas vão estar conectadas com aqueles grupos. E aí a gente vai vendo o quê? Que essa é a diferença. Uma das possibilidades dessa condição da gente renascer é a possibilidade de interação com diversas pessoas, com várias formas de pensar, em vários ambientes. Como lá a gente está sempre conectado com aquela sintonia em que a gente se encontra de pensamento, então a gente vai ficar mais vinculado àqueles contextos. A gente não acessa tão facilmente outros níveis de consciência, ou então, níveis de consciência que eu estou dizendo assim, se você é uma pessoa
que está pensando sempre positivo, bem, querendo aprender, estudar, conhecer, se melhorar, você não vai estar se conectando a quem só está pensando coisas negativas, né? Então, aqui não. Aqui você entra em contato com todo mundo. A pessoa pensa, uma pessoa é doente, a outra tem lá um transtorno específico, o outro é super positivo. Então, essa interação e a possibilidade de troca que a gente tem aqui no intrafísico ajuda nesse crescimento e processo de evolução nosso. Okay? Aí o deslocamento na dimensão extrafísica, ela se dá pelo processo da volitação, né? Uma das formas de você se deslocar de ambiente. Não precisa estar andando. Então, é como se você... ali tem a imagem, né? Você dá um pulo assim, vamos dizer, e você começa a volitar. Né? Então, a sensação é uma sensação prazerosa, gostosa. Então, muitas vezes, quando a gente vivencia uma experiência no extrafísico com lucidez e tem essa sensação, você não tem como replicar aqui, né, no intrafísico. Mas é uma coisa que é diferente, né? Não tem muitas vezes. Então, tem pessoas que às vezes querem fazer uso de determinadas, sei lá, gosta de velocidade, gosta de altura, né? Tem algumas coisas, tem esse tipo de vivência, porque às vezes está lembrando ali quando ela está se manifestando ali com o psicossoma, porque ela pode se deslocar muito rápido, vai para um canto, vai para o outro, na velocidade que ela quiser. Okay? O veículo sensível à emoção, né? As emoções, que é o que eu coloquei. As emoções ficam muito mais exacerbadas. E isso é a questão aí que gera muita repercussão. Você às vezes está dormindo, chega alguém, abre lá a maçaneta do seu quarto e entra. Aquilo ali gera às vezes uma repercussão que você retorna muito rápido para o corpo. E aí aquilo ali você às vezes acorda com taquicardia. Por quê? Você retornou, encaixou muito rápido, você acorda assustado. E aí vem a repercussão, né? Que é do processo dessas emoções. Ou você tem uma vivência lá, tomou um susto, retorna e com o coração disparado, por conta desse processo, que as emoções ficam mais... O corpo é mais sensível, o veículo é mais sensível. Não, Então, toda vez que se a gente está dormindo e acorda com essa sensação do susto ou uma taquicardia, por mais que você não recorde, não tenha consciência, né, não seja, tem chance de ser essa projeção ou não necessariamente todas as vezes que acontecem é uma projeção? O que é que eu costumo fazer? Assim, uma das coisas é bom você anotar. Anotar como é que estava, se lembrava de alguma coisa, de alguma vivência. Vai anotando, vai registrando todas as vivências que você tem quando você acorda. Por quê? Porque às vezes sim. Às vezes é quando você retorna para o corpo, aquilo ainda vem, você sente essa repercussão. Né? Hoje, isso era uma das coisas que mais me assustava quando eu tinha vivência. Porque eu voltava e o coração às vezes ficava disparado e não sabia lidar com aquilo ali. Me assustava ou retornava muito abruptamente. E aí, só que assim, não pode generalizar. Né? Cada caso é um caso. E aí é importante você ir avaliando. Por quê? Às vezes você não lembra do que você vivenciou na hora, mas você tem a sensação que você estava projetado. Você sabe que você estava projetado, por quê? Porque você percebe o reencaixe do veículo. Né? No caso, com essa descrição que você deu dessa sensação da palpitação, tudo, eu tenho mais recorrente quando é algum sono até mais rápido, às vezes dá um cochilo depois do almoço, por exemplo. Que é uma coisa, sabe, que é mais rapidinho ali, e é bem recorrente, é onde, assim, quase sempre acontece algo desse sentido, nesse tipo de sono, no caso. Então, daí eu não sei se tem a ver, que eu sempre nas mesmas condições, assim, né? Se pode ser ou não, às vezes é poucos minutos que eu, sei lá, cochilei 15 minutos ali, e eu acordo, às vezes, até meio cansado, ou acordo parece que eu dormi um monte, depende, são várias sensações, mas quase sempre volta com essa palpitação. Essa taquicardia. Às vezes sim, às vezes é uma condição de repercussão, quando você retorna. E a condição assim, aí você vai vendo
né? Porque para você sair do corpo, você não precisa de muitas horas de sono, o fato de você relaxar, você já consegue descoincidir. Então, 15 minutos, às vezes, que você tem ali de sono, você consegue sair do corpo, recuperar suas energias e retornar. Tem alguma pergunta aí, Álvares? O que mais? Né? O medo da projeção, o medo e a projeção consciente, né? Então, assim, o que é que gera medo? A projeção. Uma das coisas que mais gera medo é a falta de informação. Então, assim, a falta de informação com relação a como é esse veículo, quais são as propriedades desse veículo. Então, se você sai do corpo, e se você puxa lá o dedo estica, o que aconteceu? Né? Você já fica com medo. Estou deformado, aconteceu alguma coisa comigo, né? Isso assusta. Outra propriedade que tem também é a transfiguração. Né? Você está no extrafísico, você às vezes pode se transfigurar. Não, quero aumentar o tamanho do meu cabelo, quero mudar a cor da minha roupa. Você pode fazer isso, tem essa habilidade. Né? Então, por isso que eu comparo muitas vezes com esses super-heróis, né? Que a gente vê assim nos desenhos animados, que eles conseguem ter visão raio-x, passa pela parede, se transfigura muito rápido. Isso são propriedades do psicossoma. E aí, então, assim, por não saber dessas propriedades desse veículo, isso gera um certo desconforto, assusta. Outra condição que dá bastante susto assim, nas pessoas, que as pessoas ficam com medo e às vezes não ficam até traumatizadas com relação ao processo da projeção, que é a condição da autobilocação, que é ela se vê dormindo, né, ali. Ela sai do corpo e ela vê o corpo dela deitado lá na cama. Imagina, a pessoa que tem a crença ali que morreu, acabou, ela olhou ali o corpo dela na cama com lucidez, fora, pronto, o que aconteceu? Como é que explica essa situação? Por quê? Porque, na verdade, ela está tendo esse fenômeno da autobilocação. Ela saiu do corpo, né? Está com lucidez com o psicossoma e está vendo ali o corpo dela deitado. Muita gente fica super assustada e não quer mais nem saber de projeção, justamente porque vivenciou isso. Outra condição é a catalepsia projetiva, que é a catalepsia, a sensação dela, ela volta para o corpo, ela encaixa, só que ela não consegue levantar, acordar. Por quê? Porque não está totalmente encaixado. Na cabeça dela, ela está totalmente, né, pronta para se levantar, mas não está. Então, assim, quando ocorre essa sensação, ela não consegue se mexer, se mover, e aquilo ali gera um desespero. Isso faz com que ela se assuste e não fique com medo. Né? Se o que acontecer, morri também, fica... Aí, como é que faz para superar essa condição da catalepsia? Ela tenta mexer pequenas partes do corpo, tipo um dedo, uma língua, piscar o olho, respirar mais profundamente. Tudo isso promove a recoincidência dos veículos. É automático, é natural. É muito mais fácil você coincidir do que você descoincidir. Mas por algum movimento, né? Tipo assim, você tá lúcida. Você acredita que está toda encaixada, só que ainda não está. Então, é só um erro aí de percepção, vamos dizer assim. Você está com a sensação de já estar ali recoincidida, mas ainda não está completamente. Então, só é mexer alguma pequena parte que recoincide. Aí você levanta. Mexe alguma coisa. Por quê? Quando você vivencia isso, você já está ali lúcido. Não estou conseguindo mexer. Estou conseguindo, opa, estou em catalepsia projetiva. O que é que eu posso fazer? Eu posso sair do corpo. Tá mais fácil você sair do que você, né? É mais fácil você aproveitar que você já está descoincidido e está com lucidez de sair. Aí, as pessoas que têm esse fenômeno poderiam aproveitar dessa forma. Mas não, elas ficam com medo, ficam desesperadas, ficam tentando se mexer. E o que é interessante, elas fazem tudo isso, mas elas fazem com o psicossoma. Entende? Então, já aconteceu comigo, de sair do corpo, me perceber fora do corpo e eu queria voltar, não queria ficar fora do corpo. Então, eu ficava tentando, tipo assim, fazer de tudo para retornar. Só que eu estava fazendo de tudo com o psicossoma. Né? Então, assim, tentar bater ali no móvel para poder recoincidir. Não, eu batia no móvel e passava pelo móvel, entendeu? Você está usando outro veículo. A sua percepção e a sua atuação está no psicossoma ali, e não no soma.
Só é você fazer alguma coisa que tem interferência no soma, que aquilo ali encaixa, naturalmente. Ok? Complicada essa daí? Mas é só você fazer algum estímulo, tentar fazer algum movimento com o corpo físico, né? Então, qualquer coisa. Respirar mais profundamente. Tipo, você... Outra coisa aqui, ó. Tem aqui o condicionamento. Condicionamento de tipo, você, ao sair do corpo, você não precisa respirar. Né? Você está de psicossoma. Você precisa respirar de psicossoma? Não. Você não precisa do oxigênio. O que precisa é o corpo físico. Então, quando você está ali deitado, né, no sono, você continua respirando. Está ali funcionando, né? O seu metabolismo, o seu organismo. Você consegue sonhar e se projetar. Você tem noção. Porque o sonho está ocorrendo ali no cérebro físico. A projeção é um fenômeno que está ocorrendo independente do que está ali passando-se no físico. Entende? Pode? E muito essa catalepsia projetiva. E é interessante que é das mãos, quando eu levanto as mãos, não são as minhas mãos, né? Uhum. Eu vejo assim como se elas estivessem não invisíveis, mas só a sombra delas se mexendo. E eu sei que não é o meu corpo. E aí eu fico presa naquela catalepsia e é realmente uma coisa bem complicada, né? Uhum. E aí se eu consigo encaixar as mãos direito, aí eu acordo. Ou então, aí eu vou pro lado de uma vez. Aí eu perco a consciência e acordo na projeção. Mas é porque que eu tenho tanta catalepsia? Assim, quase que todas as noites, você acorda de manhã, eu tô em catalepsia. É complicado daí, né? Uhum. Assim, a partir do momento que você tem informação, né, se você se percebe que tem essa vivência da catalepsia, faz uso disso para alguma coisa. Aproveitar, é uma forma de você, às vezes, até obter lucidez. Opa, estou em catalepsia, então eu posso me projetar e me projetar lúcida. Então, faz uso disso para aproveitar esse recurso da projeção. Isso é a dica que eu dou. Mas, assim, cada pessoa ela vai ter, tipo assim, esses fenômenos e essa forma de funcionar é muito específica de cada um. Não tem como dizer, a catalepsia em você ocorre por conta disso. Ou outra pessoa tem o fenômeno mais de escutar, de ter a clareaudiência, né? Então, às vezes, ela está ali deitada, mas ela consegue escutar o ambiente. Tem pessoas que têm mais facilidade de ter a clarividência, de perceber o contexto. Cada um tem uma facilidade, né, de vivenciar algum fenômeno. O outro já consegue ali ter lucidez e consegue perceber o corpo. Né? Então, assim, isso é muito relativo, não tem como dizer o que é. Mas, assim, estuda, entende como é que funciona, né? Porque aí não precisa ficar mais desesperada com relação a não conseguir me retornar. Das vezes que eu consegui, né? Das vezes que eu consegui, parece como se eu estivesse desgrudando como se fossem uns chicletes. Ele vai desgrudando, assim, né? O psicossoma até sair. Uhum. Sabe? Mas aí se eu respirar profundamente, aí volta. Eu volto. Uhum. Isso. Esse chiclete aí é justamente ali, ó, o corpo energético, às vezes. Ele desgruda, assim, vai, né, soltando. Tipo assim, quando você vai desconectando, aí vai saindo ali o psicossoma e o corpo energético, né? Aí, à medida que você vai saindo, naquela imagem lá anterior, ó, aqui, ó. Você vai se deslocando, fica um pouco de energia sua no corpo físico e um pouco de energia ali no psicossoma. À medida que você vai desgrudando, vai tendo essa condição aqui, ó, do cordão de prata, que é o link entre o corpo físico e o psicossoma. E nessas ocasiões é que eu acho que eu fico mais lúcida. Quando eu sinto aquele chiclete que vai saindo, aí parece que eu saio mais lúcida. Você às vezes fica mais lúcida porque você começa a prestar atenção ao que está ocorrendo. Porque a questão de lucidez nossa é tudo questão de atenção. Se você passa a ter atenção, você começa a identificar o que realmente ocorre. Então, aí você tem facilidade de identificar esse processo da decolagem. A sua decolagem ocorre dessa forma. E aí, toda vez que você sentir essa sensação, você sabe, opa, eu estou decolando. Então, na hora, você já quer ir para onde? Né? Você tem um alvo mental, que é... Deixa eu botar lá. Que é assim, ó, lucidez extrafísica e alvo mental. Né? Como está o meu nível de lucidez durante o dia a dia? Né? Se a gente não tem lucidez aqui,
no intrafísico, entra no ambiente, interage com as pessoas, depois não lembra, tipo assim, o que é que costuma acontecer? Você entra no ambiente e não presta atenção aos detalhes das coisas. No extrafísico você vai fazer o mesmo. Então, se você não tem lucidez, atenção nas suas interações, nos ambientes que você vai no intrafísico, no extrafísico você também vai agir da mesma forma. Tem pergunta? Temos uma pergunta aqui. Como orientar as crianças que apresentam projeções? As crianças, elas têm mais facilidade aí, tá, às vezes, se projetando. Por quê? Porque não tem tantos condicionamentos, né? E aí, você pode orientar de várias formas. Uma das coisas, falar do fenômeno, né? Que é uma coisa que elas, às vezes, vivenciam e pela família não dar tanta atenção, aquilo ali não é tão valorizado. Então, uma das coisas é você perguntar para a criança, e aí, ter o hábito de questionar, como é que foi seus sonhos? Né? Só o fato de você perguntar como é que foi seu sonho durante a manhã, a criança já vai se habituando a quê? A rememorar a projeção, a vivência extrafísica que ela teve. Falar do assunto, ensinar técnicas para ela trabalhar com energia, isso facilita, porque a criança ela tem mais soltura. Então, ela consegue vivenciar esse fenômeno de forma mais natural. Não tem tantas preocupações, condicionamentos como a gente tem que estar pensando, né, em várias coisas, trabalho, profissão, estudos, interação com as pessoas. Então, sobra mais tempo e espaço mental para ela poder aproveitar esse processo e essa vivência. Então, até na adolescência, costuma ser uma fase que as crianças e os adolescentes relatam muito a vivência de projeção e rememora com mais facilidade. Quando chega ao longo, sei lá, que ela vai amadurecendo, vai tendo outras demandas, outras responsabilidades, é tanta coisa que o intrafísico acaba absorvendo a pessoa para tanta coisa do dia a dia que a pessoa começa a se desconectar e não presta atenção a essa condição. A atenção dela volta-se muito para a realidade, né, intrafísica. E aí ela não dá tanto valor a essas vivências, essa situação do extrafísico. E aí, naturalmente, é aquilo. Se a pessoa não dá atenção, se a pessoa não lê, se a pessoa não pratica técnicas, não faz nada, aquilo ali vai, aos poucos, você vai diminuindo. Posso dar 2 contribuições? Pode, com certeza. Acho que a primeira delas aqui, em cima da pergunta, criança, a maior parte das crianças são muito visuais, né? Então, livros, né? Acho que até na Evolução vocês têm alguns livros aqui, né? Que falam dessa parte de projeção. E aí, usar histórias em quadrinhos ou livros que tenham gravuras ajuda a criança a entender o processo da projeção consciente. Uhum. E a segunda coisa, que aí é entender bem qual é a forma de funcionar da criança. Porque cada pessoa ela vai entender de uma determinada forma, e aí os pais ou a pessoa que está lidando com essas demandas, ela precisa escolher bem as palavras de forma que a criança entenda. Então, se ela consegue entender através de determinadas metáforas, né, ou determinada forma de determinada figura que a pessoa utiliza, então usa essa metáfora, será o exemplo da pessoa que está saindo, a borboleta que sai do casulo, né? Começa a utilizar algumas analogias. Uhum. Logicamente tem que ver a forma de funcionar da criança e o que é que ela entende, né? Uhum. Não vai falar um monte de neologismo para a criança que nem sabe direito. Então tem que explicar bem mastigado para a criança. Uhum. Como a gente faria com qualquer pessoa, né? Adequa a informação a quem vai receber. A idade. Tem alguns livros. O Jardim de Alice, tem Bárbara vai às Estrelas, tem mais uns outros 2, né? Boa Noite Universo, tem o outro para a criança ser pesquisador de si mesmo. Então, assim, a criança ela tem várias facilidades, ela consegue perceber, às vezes, energia. Então, às vezes, é interessante, você pedir, às vezes, a criança para desenhar. Ela, às vezes, desenha e ela faz ali a hora que ela vê da pessoa. Né? Então, assim, ela consegue ver, a gente não. Então, assim, é você valorizar essa percepção que ela está tendo. Que nem sempre, né, os pais, por terem essa informação, valorizam. Ela, muitas vezes, quando a criança começa a relatar aquilo ali, os pais não entendem,
né, o que está ocorrendo naquela situação, e às vezes, né, tem situações que até brigam com a criança. Então, ela de vez ela se sentir ali um ambiente que ela pode trazer e falar naturalmente daqueles fenômenos, não. Ela vai guardar para si. Outra coisa, pessoal, às vezes é a forma como você questiona também a criança. É interessante. Se você começa a questionar, fazer muita pergunta, ela desvia, né? E aí você já percebe que às vezes ela sabe, mas aí você começa a querer questionar, entender como é que funciona para compreender melhor, né, o pensamento dela. Aí ela dá uma desviada assim, como se, sabe? Mas você percebe que a criança ali tem fenômenos, vivencia. Falar de energia, trabalhar com energia com a criança. Tem um livro, O Sexto Sentido das Crianças, que é um livro fininho, assim, que ele traz várias técnicas que você pode fazer, brincar, interagir com a criança para começar a ajudar ela nesse processo de desenvolvimento da parapercepção. Ok? Outra coisa, assim, que eu coloquei, né, é a questão do alvo, né, possui alvo projetivo. Então, nesse momento que você percebe a descoincidência, é legal você ter um alvo. Você quer ir para onde? Você quer fazer o quê? Então, qual é o benefício de você se projetar? Você pode pesquisar pessoas, você pode descobrir a solução para algum problema, entender algum contexto que você não está conseguindo perceber. São tudo possibilidades. Então, colocar alvo mental, até mesmo antes de dormir, é muito importante, porque você vai direcionado. Não, se eu tiver lucidez, eu quero fazer tal coisa. Outra coisa é a condição de rememorar as projeções durante o dia. Que eu coloquei, né, quando ela fez a pergunta, que é o incentivo. Pergunta, se você não questiona se a pessoa tem sonhos, se você lembrou dos sonhos, ela não vai dar valor àquilo ali. Aquilo ali vai passando. E é o que ocorre com a maioria do valor. O ideal é a gente começar a ver o que é que aconteceu durante os sonhos, né, que a gente a princípio entende como sonhos, depois a gente vai vendo a de projeção, mas começar a anotar as vivências. Isso é muito legal, porque você, com o tempo, essa situação aqui que você anotou, acontece. Tem alguma informação ali que você depois entende em outro contexto. Depois você, às vezes, encontra com a pessoa no extrafísico e reencontra a pessoa depois de anos aqui no intrafísico. E aí, se você não tem aquelas observações, aquelas anotações, fica tudo perdido. Então, é a condição de você pesquisar mesmo, né? E o aprendizado projetivo, né? Que o que é que você aprende quando você vivencia a condição da projeção? É a questão da perda do medo da morte. Como essa é um dos grandes tabus aí que as pessoas têm, né? Quando eu morrer, o que vai acontecer? Para onde é que eu vou? O que vai acontecer comigo? Então, assim, a partir do momento que ela começa a se projetar de forma lúcida, ela vê que ela não morre. Começa por aí. Ela vai continuar existindo em outra dimensão. Que aí já muda muita coisa, né? Se ela não morre, ela pode aproveitar o tempo e aproveitar a vida de outra forma, né? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu posso buscar que me favoreça para, em outro contexto, eu estar melhor? A perda do medo da morte. A condição dela substituir as crenças pelo conhecimento. Então, assim, qual o fato dela mudar a forma de pensar, né? É um ganho que ela passa a ter. A condição dela começar a buscar o conhecimento da projeção faz com que ela tenha projeções mais lúcidas e não tenha o medo do fenômeno. Então, ela vai fazer uso disso de forma mais madura, né? Vai aproveitar os momentos que ela vai estar ali dormindo, né? De vez de ficar ali inerte, ela vai usar esse tempo para pesquisar, interagir, descobrir soluções para as questões que ela quer, buscar inovação, ser criativo, 1000 coisas ela pode fazer. Melhor conhecimento de si mesmo, que é aquela condição que eu falei, pesquisar a si mesmo. Como é que eu estou atuando aqui no intrafísico? Aqui no intrafísico a gente pode ter ali, colocar várias, vamos dizer, máscaras, a gente não precisa, né? Nossos pensamentos não são revelados, vamos dizer assim. No extrafísico não é assim que ocorre.
que é que eu penso? Onde é que eu me conecto? Com que consciências? Para onde é que eu vou? Por que eu tenho esses sonhos ou projeções recorrentes? O que é que está por trás disso? Né? Então, ela passa a se conhecer melhor, porque ela vai conhecer como é que é a realidade dela funcionando no extrafísico. Aí. Melhor aproveitamento do tempo, né? O tempo, imagina, a pessoa passa no mínimo 8 horas ali deitada, dormindo. Né? Então, ela poder ali ter, se ela consegue ter uma projeção lúcida, ver o tempo que ela não ganha aí. Ok? E é isso, pessoal. Agora vamos aí abrir para perguntas, se alguém quer perguntar mais coisas. Esse? Tem como você falou, às vezes 15 minutos que você dorme, você já se projeta. Não tem um tempo específico para você entrar num relaxamento, para você se projetar. E quando você está projetado, tem algum estudo já que mostra, se você não se mexe, você fica sem se mexer, porque tem gente que tem o sono muito agitado, então esse tempo todo ela não está em projeção. Ela está no corpo, é isso, mais ou menos? Se ela está mexendo, movimentando o corpo físico, ela não vai estar projetada. Mas assim, a pessoa consegue também, na verdade, como é que ela vai fazer, né? Ela tem, quando ela entra no sono profundo, também às vezes ela não está projetada. Tem as ondas, né, cerebrais, e aí você consegue ver o estado do sono, do sonho e da projeção. Teria que estar ali com os aparelhos para poder identificar. A onda teta é a onda que as pessoas identificam como sendo a que tem mais probabilidade da pessoa estar vivenciando a projeção. Porque é naquela condição que o sono ainda está um sono leve. Ela está ali em sono leve. Quando ela entra no sono profundo, o sono profundo é mais para recuperar, restabelecer o organismo. Com relação à questão do sonho, né, ela vai aumentando a quantidade de sonho né, ao longo dos ciclos, né? Então, assim, no início do ciclo, ela tem lá um tempo de sonho dela, 10 minutos. Até o final do ciclo do sono dela, ela às vezes vai ter um tempo ali bem maior de sonho. E aí é mais fácil, às vezes, você rememorar os últimos sonhos da noite do que aquele lá do início. É pelo próprio tempo. Sim, também. Sim. A condição do tempo no extrafísico para o tempo intrafísico é completamente diferente. Então, assim, você às vezes tem uma projeção de 2 minutos, né, uma vivência de 2 minutos, 5 minutos, aquilo ali parece que passou muito tempo no intrafísico. Entendeu? Então, é totalmente diferente. É a mesma coisa, até mesmo a implementação, assim, uma ideia, né? A gente tem uma ideia. Até aquela ideia ser implementada, acontecer, leva um tempo. Então, você vê como é diferente essa condição da dimensão intrafísica e extrafísica. A gente pode fazer esse paralelo. Então, assim, é muito fácil você atuar no extrafísico rápido, tudo é muito rápido, só que a gente não tem como trazer, muitas vezes, a informação, o que a gente vivencia lá é muitas coisas para trazer tudo para cá. Então, o cérebro muitas vezes distorce, a gente tenta, quando a gente vai rememorar, ocorrem essas distorções, porque às vezes ele não dá conta do que aconteceu, né, das vivências que a gente teve. Tem relação à prática de meditação com projeção? Quando eu medito, eu observo, né, o meu corpo, né? E se isso ajudaria, o fato de praticar meditação, ajudaria a se tornar mais consciente durante as projeções?
O que acontece? A meditação tem que entender como é que é a técnica que você usa de meditar, né? Tipo, a questão de você meditar com foco voltado para você, né? Para sua percepção, para aquilo ali, você acaba às vezes ficando preso àquela condição ali que você tá. Você fica voltado sua atenção o tempo todo para o corpo físico, né? E aí você não consegue às vezes sair do corpo. Então, às vezes a ideia é o contrário, é você relaxar para se desconectar e sair. E não ficar presa a sua atenção ali, àquela realidade do seu corpo. Né? A sua atenção tem que ir para fora e não ficar ali. Isso da meditação, né, tem esse desprendimento, até sair, né, do corpo. Isso. Né, que vai. Porque assim, a condição da meditação, aí tem, por isso que é relativo, porque assim, outra condição que ocorre é quando você começa a meditar, você entra num processo de relaxamento. Aí você tranquiliza. Primeiro, a gente tem dificuldade de tranquilizar os pensamentos, de se desconectar. Então, quando você começa a relaxar e a meditar, isso naturalmente vai acontecendo. Então, você entra na descoincidência e no balonamento, que eu falei lá no início. Isso aí é o momento de você começar a tentar promover a projeção. Então, seu foco tem que ser fora. Se você fica com seu foco, sua atenção voltada para si, para a condição lá da meditação, aí muitas vezes isso aqui prende. A pessoa ela não sai. Ela fica ali no corpo físico. Então, ao mesmo tempo que ajuda, né, às vezes atrapalha. Agora, sim, uma das coisas que a meditação, né, a pessoa, essa tranquilidade, esse controle mental, essa acalmia, que às vezes no dia a dia que a gente está vivendo cada vez mais agitado, a gente vai deitar, a cabeça está pensando. Até para a pessoa entrar num processo de relaxamento é difícil, porque ela tem várias coisas para pensar, resolver, ansiedade, aí isso dificulta até a pessoa entrar no sono